Caminhando aqui para os finalmente, nós vemos lá 4 descrições do que o Senhor Jesus ele foi feito para nós. Ele foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. A gente olha assim e fala, é muito profundo, né? É muito profundo. Porque nós vemos aí os estágios da nossa salvação. Como que Jesus Cristo ele é demonstrado como sabedoria, por exemplo? Porque por ele nós recebemos o conhecimento para a salvação. O conhecer não é simplesmente conhecer, ter algo gravado na memória. É conhecer com sabedoria, conhecer com temor de Deus. Jesus, enquanto ele ora pelos seus discípulos, ele fala com o Pai e diz assim: "E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste." Então, a vida eterna é conhecer. Conhecer o quê? Conhecer a Deus Pai e a Jesus, Deus Filho e ao Espírito Santo, que é Deus com eles. Conhecer a sabedoria de Deus é uma coisa, sabedoria humana é outra coisa. Sabedoria humana muitas das vezes é terrena, animal e diabólica, como diz a palavra. E como que é essa sabedoria humana? É a sabedoria que quer disputar, é a sabedoria que só pensa em debater, é a sabedoria que quer conhecer para poder humilhar outras pessoas. É a sabedoria que muitas das vezes quer enriquecer com o evangelho. É a sabedoria que muitas das vezes é invejosa, causa sentimento faccioso, né? Causa divisões desnecessárias. Isso que está escrito lá em Tiago 3, versículo 15. Aí nós vemos, né, os filósofos, muitos filósofos são ateus. Os filósofos chegam a um certo conhecimento e acabam sendo ateus. Mas eu vou trazer um exemplo aqui de filosofia mal utilizada. É Paulo lá em Atenas. Você vê que Paulo ele chega, fala com os atenienses e tem muitos que zombam deles. E Atenas naquela época era o ponto-chave da filosofia. Então ali nós tínhamos os filósofos mais proeminentes daquela época e que muitas das vezes são conhecidos até hoje, mas eles não conseguiram obter o conhecimento de Deus. A filosofia, a vã filosofia, que muitas das vezes Paulo fala, é aquela filosofia conhecer por conhecer, conhecer para cada vez mais gerar dúvidas. E não é esse o objetivo do conhecimento de Deus. As filosofias, muitas das vezes, podem ser e devem ser usadas para a glória de Deus. O próprio Paulo utilizou do seu conhecimento filosófico para poder falar a respeito do evangelho. Mas muitos utilizam a mesma filosofia para poder deturpar a fé. Então nós não podemos ser 880, nós precisamos sempre ponderar as coisas. É sabedoria humana, o irmão está estudando a Bíblia, ele está querendo sabedoria humana. Não. Nós precisamos analisar qual que é o objetivo desse irmão querendo estudar a Bíblia. É para conhecimento espiritual, para seu crescimento espiritual, para honrar melhor o nome de Deus, e para isso ele busca o conhecimento das Escrituras, ou ele tem causado problema na igreja, ele tem procurado debater, ele tem falado mal dos irmãos, aí é um problema, né? E aí acaba sendo uma sabedoria que, por mais que seja uma sabedoria com a Bíblia, mas é uma sabedoria que não provém de Deus. Então nós precisamos ter discernimento. Mas o primeiro ponto para nós iniciarmos o processo da salvação, vamos falar assim, é conhecer. E conhecendo, nós vamos entendendo o que o Evangelho
nos ensina. E como Jesus Cristo é demonstrado como justiça? Como que ele é demonstrado como justiça? É demonstrado como justiça por meio de seu sacrifício, porque através desse sacrifício nós somos justificados e nossa dívida é paga a Deus. Como diz o hino 418, pelo seu sangue, certo estamos que nossas faltas a Deus pagou. Isso é o que nos justifica. O sangue de Jesus nos justifica porque Deus Pai, ele recebe aquele sangue. Deus, a divindade, ele recebe aquele sangue e os nossos pecados são expiados, são perdoados. Nós somos substituídos na cruz. Substituídos na cruz pelo Cristo Todo-Poderoso. Se nós formos olhar o que de fato é justiça, é o ato de eu receber aquilo que eu mereço. Mas, considerando as Escrituras, Jesus Cristo, ele se fez morte em nosso lugar. Porque nós merecíamos o quê? A condenação eterna. Nós merecíamos a condenação eterna porque nós éramos pecadores, idólatras, amantes de nós mesmos, ofensores da majestade de Deus. Mas Cristo, ele recebe a nossa punição, morrendo em nosso lugar e sofrendo a nossa pena. É isso. Ele tomou o nosso lugar. Por isso nós somos justificados de que forma? Por alguma coisa que nós fazemos? Não tínhamos nada para fazer, irmãos. Não tínhamos nada para fazer. Nós podemos olhar assim no nosso histórico, o que eu poderia fazer para poder agradar a Deus e receber dele a salvação? Nada. Nada, nada, nada. Porque se eu morresse na cruz, ou de qualquer outro modo, para ter meus pecados perdoados, não seria suficiente. Porque eu não tenho peso eterno. Mas Cristo, sendo Deus Filho, tinha e tem. E por isso ele se fez maldição em nosso lugar. Agora nós somos livres. Livres em Cristo, diante da divindade. Porque os nossos pecados foram pagos a Deus. E 2 Coríntios 5, verso 17 a 21, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso aqui é substituição penal, irmãos. Substituição penal. Eu era um criminoso condenado diante da divindade. E Jesus Cristo chega no tribunal e diz: eu pagarei a pena. Tem preço para isso? Tem preço para essa riqueza, irmãos? Não vamos abandonar o Senhor. Vamos ser firmes. Vamos clamar a Deus por força. E Ele nos ajudará. E como que Cristo é demonstrado como santificação? Assim como Ele nos justifica pelo seu sangue, Ele nos santifica também pelo poder da sua palavra. Os regenerados, eles produzem o fruto do Espírito progressivamente. Eles vão de fé em fé, de valor em valor. Quero aqui terminar a carreira proposta por Deus. Não é assim que diz o hino 36? Jesus, ele nos faz amar, obedecer. Ele muda a nossa natureza. Ele nos faz nascer de novo. Olha só. Porque o que ele fez por nós desperta em nós o sentimento de gratidão. Não tem como você ter nascido de novo e você querer fazer os caprichos do mundo.
Não tem como você ter nascido de novo e sexta-feira à noite você querer ir pro bar e encher a cara. Não tem como você ter nascido de novo e você ter prazer em trair sua esposa, seu esposo. Você não vai querer fazer isso. Você vai clamar a Deus. Quando vir a tentação, você vai clamar o sangue do Senhor Jesus. Você vai clamar a proteção de Deus para que não caia em condenação. Então o Senhor Jesus, ele nos capacita em santificação, ele nos prepara para boas obras, ele nos prepara para a caridade, ele nos prepara para a devoção. E por fim, como Jesus Cristo é demonstrado como redenção? Quando Jesus ele vier buscar a sua igreja, ele nos dará o prêmio final, a vitória sobre a morte. É isso que nós ansiamos, irmãos. Se não tivermos vitória sobre a morte, não teremos vencido, porque a morte é a nossa condenação. Entende? Entende que muitas das vezes o luto, o pranto, ele faz sentido, porque a morte é ali a sentença. Então, por que nós morremos? Porque nós estamos ainda no processo de redenção. E quando se conclui tudo isso? Se conclui na ressurreição, na redenção dos nossos corpos gloriosos, sem pecado. Sem pecado, sem a presença do pecado, sem a força do pecado, o pecado ficará inerte, paralisado, congelado, condenado no fogo eterno. Jesus, ele vai fazer uma migração com a gente, do plano finito para a eternidade, de forma que quando nós tombarmos no pó da terra, quando nós descermos à sepultura, ali não é o nosso fim. Nos funerais, quando nós formos participar de cultos de funerais, nós precisamos ter a consciência, e isso seja de nossos entes queridos, seja de entes de outras famílias. Nós precisamos ter a consciência de que o tombar é sim um ato ruim, mas para os que estão em Cristo é a esperança, é o estágio final da glória, porque dali é só a ressurreição e a eternidade. Por isso que Paulo ele tinha aquela dúvida, né, em relação à morte, e dizer assim, eu gostaria muito de estar aqui com vocês, acompanhando vocês, mas para mim estar com Cristo é muito melhor. Quer dizer, ele não estava nem aí com a morte. Eu sei que hoje, né, em todo o tempo, na verdade, famílias existem. Nós temos filhos pequenos, nós temos nosso casamento, nós queremos acompanhar e participar de tudo isso e temos promessa do Senhor, alguns de nós, e o Senhor nos dará graça de ver, mas alguns não terão o privilégio. Ou talvez serão chamados antes, vamos falar assim, antes do que nós consideramos comum para a morte, mas se aquela pessoa partiu com Cristo, ela está no seu último estágio, ela está na eternidade, já num plano eterno, ansiando pela ressurreição, porque é aquilo que nos falta, é aquilo que nos falta. Por isso se diz que Jesus é o primeiro da ressurreição, mas não porque ele ressuscitou de um modo comum, ele ressuscitou glorioso, ele venceu a morte. E ele nos dará a condição de vencer a morte também. E na eternidade, o tempo ele não vai ser mais útil. Nós não vamos ter estação, nós não vamos ter que nos preocupar com o café, com o gado, com o preço, com o Brasil, com os Estados Unidos, com outras coisas. Não vamos ter que nos preocupar com o andamento da economia nem da política mundial. O serviço de Cristo em nós, irmãos, é completo. Ele se dá a conhecê-lo. Isso é sabedoria para nós. Ele nos faz reviver a boa consciência para ele. Isso é justiça.
Ele nos limpa de todo mal. Isso é santificação. E nos recebe em glória eterna. Louvado seja Deus. E aqui nós encerramos com alegria mais um ponto de doutrina que o Senhor nos deu a graça de conhecer, de nos aprofundar pela misericórdia de Deus. Que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja em nossos corações para todo sempre. Amém.